Na aula de hoje, nós apresentaremos um instrumento muito interessante para você utilizar nas suas análises ergonômicas do trabalho. Vamos lá? Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Thiago Pegatin, sou professor e ergonomista. Na aula de hoje, nós vamos mostrar um instrumento muito interessante para você utilizar nas análises ergonômicas do trabalho, principalmente para entender a atividade real das pessoas, relacionar algumas queixas com as atividades que elas desenvolvem. Só que antes da gente começar, eu já queria fazer um convite. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e principalmente deixe o sininho ativado para receber todas as notificações. Nós publicamos aulas semanalmente aqui no canal e nas nossas redes sociais, então você recebe sempre em primeira mão todos os nossos conteúdos, tá legal? Nosso instrumento de hoje é o senso de ergonomia. Talvez você já tenha escutado falar, talvez já tenha visto em algum lugar. É um instrumento muito interessante realmente para entender a atividade real das pessoas e principalmente dar voz aos trabalhadores, entender se aquilo que ele está sentindo, aquele desconforto, aquele cansaço, tem relação com a atividade de trabalho que ele realiza. Isso é um ponto muito importante nas análises ergonômicas, entender realmente de fato o que as pessoas, qual é a percepção das pessoas em relação ao seu trabalho. O senso de ergonomia, né, foi desenvolvido pelo professor Hudson Couto, coloquei as referências aqui para vocês no slide. E o objetivo principal é justamente esse, né? Entender se essas queixas estão relacionadas com as atividades de trabalho. Mais ainda, nós vamos detectar nessas situações se as queixas e desconfortos, se essas situações potenciais de lesão estão relacionadas a algumas atividades específicas. Então, quando a gente faz um mapeamento de dor, desconforto, é um instrumento, né, uma forma de avaliação que é muito utilizada pelos ergonomistas, né, entender com as pessoas se tem dor nas costas, dor na região do pescoço, nas pernas e assim por diante. Mas principalmente, realizar esse mapeamento e entender em que ponto essas dores estão surgindo, de que maneira esse desconforto está se apresentando. E uma vez que a gente tem esse mapeamento, nós podemos casar diretamente, né, com o nosso plano de ação. Nós podemos propor ações de melhoria, né, pequenas ações ou mesmo projetos de modificação com um foco muito específico, né, na melhoria dessas condições de trabalho. Então, nós temos um instrumento que permite fazer a união, né, avaliar, comparar a tarefa e a atividade e entender de que maneira esse desconforto ou essas dificuldades estão aparecendo. Pode ser, inclusive, que nesse mapeamento que você está realizando, né, durante essa aplicação, você já identifique potenciais situações de lesão. Pode ser que essa pessoa já tenha um diagnóstico, ela já teve que se afastar do trabalho por conta de um desconforto, uma dor, uma inflamação, e aí é um momento para você entender de fato como esse desconforto está se apresentando. Uma outra aplicação muito interessante, não só na análise ergonômica, mas durante o acompanhamento de saúde das pessoas. Então, uma outra forma interessante de aplicação é durante os exames periódicos. Então, é um instrumento interessante para a medicina do trabalho, junto com a equipe de ergonomia, monitorar esses desconfortos, monitorar a saúde e as doenças, né, que estão potencialmente aparecendo nos trabalhadores e agir de forma rápida. Pode ser que nesse momento, né, na análise ergonômica você não captou, mas durante esse acompanhamento, nos exames periódicos, você também lança a mão desse instrumento para que possa fazer esse acompanhamento, tá legal? Então eu vou mostrar para vocês aqui o instrumento e vou falar ponto a ponto como que a gente faz essa aplicação, tá legal? Estamos aqui agora no instrumento, tá pessoal? Eu vou passar em cada uma das questões, falando os pontos principais, aqueles pontos mais importantes. Uma coisa que a gente já deve fazer uma observação aqui. Quando você aplicar qualquer tipo de instrumento, checklist, para um grupo de trabalhadores, é importante se certificar de que as pessoas estão compreendendo aquilo que você quer saber, tá? Que você está perguntando. Então, se for necessário, faça uma aplicação individual, vá acompanhando com as pessoas, vá orientando, né, em relação a alguns termos, para que a gente possa certificar, possa garantir que a informação que nós estamos colhendo é uma informação verdadeira, uma informação que você pode realmente utilizar nos seus relatórios de análise ergonômica ou mesmo nesse mapeamento, como a gente já comentou previamente, tá bom? Então, o instrumento ele começa com um bonequinho de Corlett, né, que é um outro instrumento também que é para avaliar dor e desconforto, mas aqui basicamente você tem a visão corporal, né, do indivíduo,
as regiões, né, pescoço, braços, coxas, coluna e etc. E a pessoa vai assinalar se ela sente, né, algum tipo de desconforto. Ela vai marcar um xizinho aqui na região corporal em que ela tem algum tipo de desconforto. E se essa pessoa tem essa dor, né, esse desconforto relacionado ao trabalho, nós vamos abrir essas questões, principalmente nesse ponto, abrir essas questões e aprofundar um pouco mais a nossa análise. Se nesse ponto o indivíduo falar que não tem nenhum desconforto, então aqui já você vai para a questão número 9, você vai pular para a questão número 9. Uma vez que ele assinalou algum tipo de desconforto, aí você vai abrir essas questões e vai continuar a sua avaliação. Então o primeiro ponto é entender em quais regiões corporais os trabalhadores, os indivíduos têm algum tipo de desconforto, tá legal? Então, supondo que ele assinalou sim, né, para alguma região dessa, alguma região corporal, você vai perguntar logo em seguida, né, ó, o que você sente, né, está relacionado com o seu trabalho, no seu setor atual? Essa pergunta, se ela for positiva, se a resposta for sim, ela nos dá uma informação muito importante, porque na percepção do trabalhador, significa que aquela dor no braço, aquela dor no ombro que ele sente, na percepção dele está relacionado com a sua atividade. Então aqui nós temos já um importante gatilho, né? Se você ainda não tem análise ergonômica desse setor, você vai ter que providenciar, porque existe ali uma percepção de que o trabalho é potencialmente lesivo, tá legal? Se ele disser que não, ótimo, porque... Ótimo não, mas não está relacionado com a função, pode ser por outros N motivos, tá? Uma vez que ele tem essa dor, a gente vai perguntar quanto tempo, né? Então, até um mês, de 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses ou acima de 6 meses. Para a gente entender se essa é uma dor mais recente, se é uma dor aguda, se é uma dor já de características mais crônicas, justamente para ligar diretamente a potencial lesão que esse indivíduo tem, tá? Aí qual é o tipo de desconforto? Se é um cansaço, se é choque, estalo, dor, formigamento, peso e assim por diante. Nós temos que entender que a dor não é sinônimo de lesão. A dor é um gatilho que vai aparecer antes de uma lesão já instalada, de uma condição clínica um pouco mais complicada. Então é importante a gente investigar e mapear a dor. E as dores têm características diferentes. Uma dor de pontada, uma dor de agulhada, ela é normalmente uma dor de intensidade maior, só que ela é uma dor que surgiu há pouco tempo. Geralmente é uma dor mais aguda. Já uma dor de cansaço, de aperto, de peso, sensação de peso, é uma dor que tem características crônicas, é uma dor que tem características de mais tempo de aparecimento, de longa duração. Ela tende a ser de uma intensidade menor, mas ela é mais prolongada. Então, de acordo com o tipo de desconforto que você avaliou, você já pode levantar algumas questões e começar a fazer algumas suposições em relação ao tempo, né, de lesão ou a possível lesão que está se instalando, tá legal? O que você sente, né? Então, a próxima pergunta. Se aquilo que ele sente, ele considera como leve ou muito leve, se é uma dor, um desconforto moderado, ou se é forte ou muito forte. Então, veja, quando a gente fala quando a gente identificou uma dor que é leve ou muito leve, nós podemos considerar que ela está praticamente abaixo do nosso nível de ação. É uma dor que possivelmente foi de algum movimento mais intenso, de alguma postura que foi mantida, mas é uma dor que não chega a incomodar, por exemplo, é uma dor que não vai chegar a limitar a atividade de trabalho da pessoa. Quando nós temos uma dor que vai de moderado para cima, ela já tende a ser mais preocupante, nós temos que ter uma atenção maior. Mas de qualquer maneira, nós vamos mapear aqui se é uma dor leve, moderada ou forte, basicamente, tá? Em seguida, vamos perguntar para o indivíduo, né, se o que ele sente aumenta com o trabalho. Por exemplo, se aumenta durante a jornada normal, se ela aumenta, por exemplo, só durante as horas extras, porque aí pode ser que o trabalho esteja ultrapassando os limites corporais das pessoas, se ela aumenta à noite ou se ela não aumenta, né, se ela se mantém sempre da mesma forma. Aqui, novamente, tá? Temos alguns tipos de dor, desconforto, de características crônicas que elas tendem a aumentar logo após o trabalho, por exemplo, no período noturno. A síndrome do túnel do carpo, que é uma dor que se manifesta na região do punho e das mãos, é um exemplo disso. Durante o trabalho, muitas vezes a pessoa não tem o desconforto, mas quando ela está em casa, ela já está numa condição já de repouso, essa dor pode começar a aumentar. Então nós vamos entender se isso piora durante a jornada, se piora durante as horas extras ou se não piora, por exemplo, tá? Em seguida, se o que o indivíduo sente, se ele melhora em algum momento. Por exemplo, se ele melhora à noite, se ele melhora, essa dor melhora nos finais de semana, durante o revezamento, porque é interessante, né? Se ele falar que melhora durante o revezamento, significa que na tarefa 1
tem um agente potencial ali, causador de lesão, e na tarefa 2 não tem. Então é um importante mapeamento. Alguns indivíduos relatam, por exemplo, que não melhora, né? Não, o que eu sinto é direto, é constante, então é um sinal de alerta para a gente. Então nós vamos entender se em algum momento com o repouso essa dor melhora, se ela passa, se ela deixa de incomodar, tá bom? Em seguida, perguntar se essa pessoa está tomando remédio, né? Algum tipo de medicação para esse problema, se ele está tomando, se ele já tomou. Se ele já fez uso, né, de algum medicamento, se ele já fez uma consulta médica por alguma lesão, algum distúrbio, nós vamos entender qual foi esse distúrbio, qual foi essa lesão, que é justamente essa questão número 9. Se ele já fez algum tratamento médico para algum distúrbio ou lesão dos membros superiores, coluna ou membros inferiores. Pode ser que ele tenha feito, mas que não tem relação nenhuma com o trabalho. Mas uma vez que ele relata, já tratei do ombro, já tratei o cotovelo, o punho, nós vamos anotar para poder fazer, dentro da nossa investigação futura, identificar quais são esses fatores ou se existe, novamente, né, frisando, algum agente potencial no ambiente de trabalho. E ao final do nosso questionário, nós temos duas questões abertas que são muito importantes. As pessoas tendem a não responder questões abertas, elas preferem só assinalar quando é xizinho, né, alternativas. Mas instigue as pessoas a falarem. Duas coisas, tá? Primeiro, ele vai dizer qual situação, qual função, qual tarefa que para ele, né, ele considera que tem uma dificuldade importante. Ele considera que causa, por exemplo, dor, que causa fadiga. Então ele vai relacionar aqui, por exemplo, quando eu faço a limpeza da máquina, eu tenho que entrar de baixo, então eu sinto um desconforto nas costas. Quando eu trabalho, por exemplo, quando a produção está muito aumentada, eu sinto que dói a região das mãos. É de extrema importância que você consiga extrair esses dados. Esses dados vão te dar uma visão muito interessante do possível problema nessa atividade de trabalho. E novamente, tá? Se você só entregar os questionários e não tiver conseguido um comprometimento adequado das pessoas, pode ser que isso volte tudo em branco. Então, se for necessário, faça individualmente com algumas pessoas para conseguir colher esses dados, tá? É muito importante que na visão, como é um questionário de percepção, nós vamos entender na visão dos trabalhadores aquilo que é pior, aquilo que é mais desconfortável, aquilo que causa cansaço, dor e assim por diante, tá bom? Então, a questão número 10 eu considero fundamental, ela nos dá aqui um auxílio para o diagnóstico que é muito interessante. E na 11ª questão, e última, né, na questão número 11, nós vamos identificar se nesse trabalho, né, esse trabalhador, se ele já tem alguma sugestão de melhoria para esse possível problema. Vejam, durante a análise ergonômica, é muito comum, né, que a gente converse com as pessoas, a gente vai entendendo as dificuldades e as soluções para muitos dos problemas que a gente vai identificando saem dessa própria entrevista com os trabalhadores. Quem trabalha ali todo dia sabe aquilo que é ruim. Quando você dá algumas informações e mostra realmente que está ali para tentar melhorar as condições de trabalho, as melhores soluções normalmente saem dessa conversa. Elas são extraídas justamente da atividade real das pessoas. Então o trabalhador vai falar assim, aqui se eu tivesse, por exemplo, uma alavanca, talvez facilitaria, não precisaria fazer força com os braços. Talvez aqui se o banquinho fosse um pouquinho mais alto, eu ficaria melhor acomodado. Enfim, as pequenas soluções, né, que são de rápida implementação, elas podem surgir aqui, né, como sugestão e com uma grande vantagem, tá, pessoal? Uma vez que a empresa implementa uma sugestão que partiu do chão de fábrica, por assim dizer, que partiu dos trabalhadores, dificilmente alguém vai tirar isso. Dificilmente alguém vai questionar e vai conseguir falar, não, agora não pode ser mais assim. Não, porque partiu das pessoas. Então cada um se sente um pouco mais pai, né, daquela criança. Então esse tipo de ação, esse tipo de validação com as pessoas tende a surtir efeito muito interessante durante as suas recomendações, durante o plano de ação em ergonomia, tá legal? Então, esse aqui é o questionário, é o senso de ergonomia. Vejam que ele é realmente simples de fazer a aplicação. Novamente, é importante que você faça isso em conjunto com as pessoas, né, em conjunto com os trabalhadores, explica adequadamente, né, o que cada questão se refere. Por exemplo, o que é uma dor, uma sensação de peso, o que é uma dor de formigamento. Talvez alguns indivíduos precisem, né, de uma explicaçãozinha um pouco maior. Mas, de forma geral, é um instrumento muito simples, muito prático de fazer a utilização
E além de aplicar nesse momento da sua análise ergonômica, você pode lançar mão desse instrumento para poder fazer o acompanhamento da saúde das pessoas, por exemplo, no exame periódico lá na medicina do trabalho, tá bom? Mas isso pode ser feito em vários outros momentos. De repente você está fazendo um treinamento para as pessoas, você pode fazer aplicação. De repente está lá ocorrendo um evento na empresa, uma CIPAT, né? Você pode fazer aplicação também para ter esse mapeamento, tá legal? Então ele serve tanto como um instrumento de mapeamento dessas situações, quanto o que eu mais gosto de fazer a utilização é justamente durante a análise ergonômica, na minha análise da atividade. Quando eu estou entendendo a atividade real das pessoas, eu faço a aplicação do instrumento justamente para ter essa percepção, captar dos trabalhadores o que eles sentem em relação à sua atividade de trabalho, tá legal? E aí, pessoal, o que vocês acharam do instrumento? Vocês já conheciam? Alguém já utiliza? Comenta aqui embaixo, né, o que vocês acharam, se é um instrumento que pode ser aplicado na sua atividade de trabalho, se vai trazer algum benefício. Mais que isso, tá, pessoal? Eu vou deixar também na descrição desse vídeo, nessa página, o link para vocês fazerem o download gratuitamente dessa ferramenta, tá legal? Então basta clicar aqui, você vai conseguir baixar e vai conseguir aplicar na sua atividade de trabalho. Se esse vídeo foi interessante, não esqueça de deixar um gostei, acompanhe as nossas redes sociais para que seja sempre informado em primeira mão, para que você possa estar sempre junto conosco, construindo esse conhecimento da área de ergonomia, saúde e segurança do trabalho, tá legal? Pessoal, agradeço mais uma vez a participação, deixo um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!